Você já parou para pensar como seria o mundo se algumas leis da natureza fossem completamente diferentes e se, do nada, a realidade como conhecemos fosse virada de cabeça para baixo? Hoje, a gente vai viajar por 5 cenários completamente improváveis, mas cientificamente fascinantes, que poderiam transformar tudo ao nosso redor. São situações extremas que levantam perguntas reais sobre física, sociedade e até o nosso lugar no universo. Mesmo sendo improváveis, esses cenários nos fazem refletir sobre como o mundo é frágil e o quanto dependemos de um equilíbrio delicado. Bora descobrir o que a ciência tem a dizer sobre esses e se. Imagina acordar um dia e perceber que tudo ao seu redor começou a subir, literalmente. Prédios, carros, árvores, até os oceanos começando a flutuar como se o mundo tivesse se tornado um grande balão de hélio. Se a gravidade fosse invertida, estaríamos diante de um colapso total da realidade como conhecemos. E não estamos falando só de coisas voando, seria o fim da nossa atmosfera, dos ecossistemas e até da nossa própria existência. Segundo físicos, a gravidade é a força que mantém o universo inteiro unido. Se ela se comportasse de forma oposta, nada, absolutamente nada conseguiria ficar no lugar. Essa simples mudança de direção transformaria o planeta numa verdadeira máquina do caos. E o mais assustador, a gravidade é uma das forças menos compreendidas pela ciência. O que sabemos sobre ela pode não ser nem metade da história. Agora imagina que a Terra de repente se tornasse 2 vezes mais pesada. O que isso significaria na prática? Uma gravidade quase insuportável. Você teria dificuldade para andar, levantar objetos e até respirar. Tudo o que conhecemos, prédios, montanhas, florestas, estaria sob pressão constante. Os oceanos cobririam áreas imensas. O clima ficaria ainda mais extremo e muitos animais, inclusive nós, talvez nem sobreviveriam por muito tempo. A ciência mostra que a massa do planeta define tudo, da órbita da Lua ao ritmo da nossa própria evolução. Dobrar essa massa seria como apertar o botão de reset na história da Terra. A superfície poderia encolher, os vulcões se tornariam mais ativos e, aos poucos, o planeta se tornaria um lugar inóspito para qualquer forma de vida complexa. Simples assim, dobrar a massa poderia cortar pela metade as nossas chances de existir. Poucas coisas assustam tanto na astronomia quanto um buraco negro. Mas, e se um deles começasse a se aproximar da gente? Aos poucos, quase silenciosamente? Buracos negros não são apenas aspiradores cósmicos. Eles distorcem o espaço-tempo ao redor, mudam trajetórias de planetas e afetam até a luz. Se um se aproximasse do nosso sistema solar, mesmo sem encostar em nada, já causaria um caos completo. Marte e Júpiter mudariam de rota, a Terra poderia sair da sua órbita e o Sol poderia ser engolido. Cientistas afirmam que, apesar de improvável, essa possibilidade existe. Existem bilhões de buracos negros espalhados pelo universo, alguns silenciosos, invisíveis e talvez mais próximos do que imaginamos. A verdade é que a gente vive num equilíbrio delicado, cercado por forças muito além da nossa compreensão. A velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo, é o limite máximo do universo. Mas, e se ela fosse muito mais lenta? Esse detalhe aparentemente pequeno mudaria absolutamente tudo. A luz demoraria muito mais para chegar de um ponto a outro. O tempo pareceria mais elástico. Comunicação por satélite, internet, energia, tudo ficaria mais lento, mais distante, mais instável. Nossos olhos veriam o mundo com atraso. As estrelas que vemos à noite estariam ainda mais no passado. E, em um nível mais profundo, a própria estrutura do universo, galáxias, buracos negros, leis da física funcionaria de outro jeito. A velocidade da luz é como o tecido do tempo e do espaço. Alterar isso seria como mudar a densidade do universo. A ciência mostra que essa constante define a realidade. Se ela mudasse, o tempo também mudaria. Talvez até a nossa noção de agora desaparecesse. E se amanhã os cientistas anunciassem que finalmente encontraram uma fonte de energia limpa, gratuita e infinita?
Um reator que pode alimentar o mundo inteiro, sem causar poluição, sem esgotar recursos e sem guerras por petróleo? Essa descoberta seria o maior ponto de virada da história humana. O impacto seria imediato. Carros elétricos dominariam as ruas, desertos se tornariam cidades e países pobres poderiam crescer sem depender de combustíveis caros. Mas, ao mesmo tempo, isso traria novos dilemas. Quem controla essa energia? Quem decide como ela será usada? Será que as potências do mundo estariam dispostas a compartilhar um poder tão absoluto? A ciência sonha com reatores de fusão nuclear há décadas e estamos mais perto do que nunca. Mas, quando a humanidade encontra uma tecnologia revolucionária, ela muda não só o mundo, mas também quem somos como sociedade. Esses cenários podem parecer distantes, ou até impossíveis, mas é justamente por isso que são tão fascinantes. Eles nos obrigam a pensar fora da caixa, a questionar o que é normal e a imaginar realidades diferentes daquela em que vivemos. A ciência não é só sobre o que é real hoje, é também sobre o que poderia ser. E a curiosidade é a faísca que acende tudo isso. Então, me conta, qual desses cenários mais te intrigou? Qual deles te deixou mais curioso, mais desconfiado ou mais empolgado? Deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem ama pensar o mundo de um jeito diferente e se inscreve no canal para receber mais vídeos que explodem a sua mente com perguntas que ninguém mais está fazendo. A gente se vê no próximo vídeo.